na sua casa, é convidado nesta hora a clamar ao Espírito Santo de Deus, a pedir a este Espírito Santo para vir sobre você, para vir lhe iluminar, para que nós possamos assistir a aula e esta aula trazer frutos na nossa vida. Esta aula abrir o nosso coração para que, com Paulo, Atos dos Apóstolos, que vem falar do Evangelho do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Nós sabemos que sozinhos nós não podemos, por isso nós clamamos a presença do Espírito Santo, nós clamamos a força do Espírito Santo sobre cada um de nós. Então eu convido você a mais uma vez clamar, a chamar esse Espírito Santo para vir sobre você, onde você está, no local que você estiver, na sua casa. Busque a presença do Espírito Santo para que ele venha lhe dar discernimento, para que ele venha lhe ajudar a entender mais a aula sobre Atos dos Apóstolos. Por isso clamemos mais uma vez: vem Espírito, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Sejam bem-vindos, irmãos daqui das comunidades de Jabaquara, irmãos da paróquia Sagrado Coração de Jesus, irmãos lá de Taquara, da agência da Vila Castelo Branco. Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos te pedir neste momento, já que nós estamos aqui, bom lembrar para você que nós estamos vivendo a Páscoa. E neste período da Páscoa estamos aqui com a liturgia, né? Ela nos traz a liturgia diária, as leituras do livro dos Atos dos Apóstolos, do livro que nós estamos estudando. E nós vamos relembrar que nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, nós estamos relembrando o nosso trabalho, capítulo 13. Por que eu coloquei aqui o capítulo 13? Porque é a segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos. Então você pode pegar o seu livro, aqui no slide, mas você pode pegar o seu livro sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, para nós relembrarmos o que nós já vimos. E o que é que nós já vimos? O capítulo de 1 a 12, falando da vida de Pedro, da missão de Pedro, do apostolado de Pedro. E o capítulo 13 até o 28 vai trazer para nós a missão, o apostolado de Paulo. Então, nós já estudamos 2 aulas, 2 encontros falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Então estamos no 3º encontro para falarmos do livro dos Atos dos Apóstolos. E o que é que nós vimos na semana anterior? No estudo anterior, nós vimos as 2 primeiras viagens que Paulo fez. Então vamos só relembrar lá no capítulo 13, quando estavam lá em Antioquia, Paulo e os discípulos, né, eles estavam em oração, e o Espírito Santo veio, eles estavam orando, o Espírito Santo veio sobre eles e escolheu, separou Paulo e Barnabé para uma missão. E aí eles vão fazer a primeira viagem missionária. E eu posso dizer para vocês que Paulo fez, então a primeira ele fez com Barnabé e levou de companhia João Marcos, o evangelista João, que foi com eles. Então eles saíram de onde? Eles estavam, para a gente relembrar, eles estavam aqui em Antioquia. E lá em Antioquia, quando o Espírito Santo separou
os apóstolos, eles foram em destino para Chipre, a ilha de Chipre. Passaram por Salamina e percorreram toda a ilha de lá anunciando a palavra do Senhor. E eles percorreram toda a ilha anunciando a palavra do Senhor. Houve muitas conversões, mas também houve alguns momentos de tribulações, né? Muitos judeus que não aceitavam a palavra fizeram até motim contra eles. Então, o que é que eles fizeram? Eles saíram de Antioquia, passaram por Salamina, chegaram na ilha de Chipre e percorreram todo esse território. Aqui, eles foram para as sinagogas, pregavam a palavra na sinagoga e iam caminhando onde o Senhor, onde o Espírito Santo levavam eles para essa missão. Percorreram. Chegaram lá nesse local, nessa cidade de Pafos, e encontraram ali um falso mago que desviava o caminho de Paulo. Paulo queria pregar a palavra ao procônsul, que pedia a eles para ouvir a palavra, e aquele mago impedia. Até o momento em que o Espírito Santo age em Paulo, e Paulo determina que ele vai ficar cego até a segunda ordem. E aí o procônsul escuta a palavra do Senhor. Aqui ele, não só ele, como toda a ilha, se converte. E Paulo segue o caminho. Aí eles vão para Perge. Lá em Perge, eles vão pregar a palavra também. Eles navegam até lá. E lá, João, que havia acompanhado Paulo e Barnabé, quando chega em Perge, João desiste, né? Volta para Jerusalém e eles seguem. Então lá eles pregam também a palavra em Perge. Depois que eles pregam a palavra em Perge, eles seguem para Antioquia. Quando eles chegam lá na Antioquia da Pisídia, eles pregam a palavra e seguem em direção a Icônio. Lá em Icônio eles pregam a palavra do Senhor, e muitos também são convertidos, mas aqui os judeus se sentem divididos. Uns ficam do lado dos apóstolos e outros ficam pelo lado dos judeus. E aí o que é que acontece? Como a população se divide, eles fazem motim contra Paulo, e aí Paulo desce para Listra. Lá em Listra eles encontram um homem paralítico, coxo de nascença, e este homem tem o desejo, desejo de escutar a palavra do Senhor. E quando eles estão escutando, quando ele escuta a palavra, Paulo percebe o desejo dele, e pelo nome e poder do Senhor, Paulo realiza uma cura, e aquele coxo de nascença é curado. De lá eles vão agora, de Listra, eles seguem e vão para Derbe, pregam o evangelho lá em Derbe, ganham muitos discípulos, muitas pessoas confirmam a sua fé. Então, o que é que Paulo faz? Concluindo a missão em Derbe, o que é que Paulo faz? Ele retorna, passa por Listra, Icônio, Antioquia, por fora de Perge, e volta até Antioquia da Síria. Ele faz esse percurso de volta, confirmando a fé daquelas pessoas que conheceram a palavra do Senhor. E aí, Paulo vai agora para a segunda viagem. A segunda viagem de Paulo vai acontecer lá no capítulo 15, quando ocorre que depois que eles confirmaram aquele pessoal da fé, que pregaram a palavra, o que é que acontece? Muitos judeus acham que aqueles que se converteram ao cristianismo, a Jesus, precisavam ser, porque eles ainda estavam, mesmo convertidos ao cristianismo, ainda estavam voltados para a lei de Moisés, na lei de Moisés, que falava sobre a circuncisão. Mas Paulo garantia para eles que nós estamos agora vivendo, pregamos agora um Jesus que já está vivo, um Jesus que está vivo e que já enviou o Espírito Santo. Então que a lei da circuncisão já não era mais necessária, que nós não precisávamos mais, que quem nos salva é a fé. E então o que é que acontece? Para resolver essa questão, Paulo e Barnabé pegam alguns judeus lá de Antioquia e descem para Jerusalém. E lá eles vão para Jerusalém para ter um encontro com Pedro, porque essa questão de fé deveria ser resolvida lá em Jerusalém com Pedro. Aí chegam lá em Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, o que é que acontece lá em Jerusalém? Eles vão contar
se reúne com Paulo, Barnabé, Pedro, os anciãos de lá de Jerusalém, e eles vão contar toda a ação de Deus, a ação do Espírito Santo lá naquela primeira missão que Paulo teve com Barnabé. Como o Senhor, as curas que o Senhor tinha realizado, as conversões que o Senhor tinha realizado. Mas vão apresentar para Pedro essa questão sobre a circuncisão. E depois que Pedro escuta tudo que eles querem falar, que eles estão falando sobre a circuncisão, o que é que Pedro diz? Pedro toma a palavra, mostra que ele tinha sido escolhido por Deus há muito tempo para anunciar, para que da boca dele as pessoas escutassem o Evangelho, escutassem a palavra da salvação. E que Deus não ia mostrar para eles um fardo tão pesado que nem os antigos pudessem suportar. Por isso que nós não tínhamos mais necessidade da questão da circuncisão, algo que não era mais necessário, porque quem nos salva é a fé em Jesus. Então aí, resolvido esse problema, essa situação, como nós vimos que foi o primeiro concílio apostólico realizado lá em Jerusalém, com Pedro, Paulo, Barnabé e os discípulos e os anciãos. Depois que decidiram essa questão de fé, Paulo vai agora para a sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, Paulo chama Barnabé para a missão. Só que Barnabé decide que queria levar João com eles. E Paulo não aceita que João vá com eles, porque João havia abandonado a primeira missão. E como ele não aceita, aí eles dois entraram em discussão e Barnabé seguiu o caminho dele e levou João, e Paulo convida Silas para essa missão. Então aí nós vamos ver aqui também pelo mapa a segunda viagem de Paulo. Paulo está onde? Aqui em Jerusalém, porque foi resolver aquela situação, aquela questão de fé entre os judeus, a questão da circuncisão. Então o que é que eles fazem? Eles saem de Jerusalém, passam por Antioquia. De Antioquia, Paulo passa na sua cidade natal, Tarso. De Tarso, ele passa por Derbe, e de Derbe eles chegam em Listra. Em Listra, eles encontram um discípulo chamado Timóteo, discípulo consciente, que havia aceitado a fé. Então eles convidam Timóteo aqui em Listra para seguir com eles na viagem. Só que Timóteo era ele era filho de uma mulher judia e o pai era grego. Então, por causa da origem de Timóteo, Paulo se a circuncisão dele por causa dos judeus. Então, para que não haja empecilho. Aí eles vão, depois que eles estão aqui em Listra, eles passam por Icônio, pregam a palavra lá em Icônio e em seguida vão para a Antioquia da Pisídia. De lá eles vão para Troade. Lá em Troade, passando por Troade, eles têm uma visão de que existe um macedônio pedindo para que eles vão levar a palavra do Senhor lá na Macedônia. E aí Paulo tem a certeza de que o Senhor, que Deus chama ele para pregar o Evangelho lá nessa região. Passando de Troade, eles vão para Filipos. Lá em Filipos eles anunciam a palavra, encontram lá em Filipos uma mulher chamada Lídia, uma mulher de fé, e que pede o batismo. Eles evangelizam e Lídia pede o batismo. Aí eles batizam Lídia e toda a casa dele. Ainda em Filipos eles também vão encontrar uma outra mulher que tem um espírito de Pitão. E essa mulher com esse espírito de Pitão, ela é usada por aqueles senhores para ganhar dinheiro. E um dia, de tanto Paulo chega e expulsa pelo nome do Senhor o espírito daquela mulher. E aí aqueles senhores não têm mais como ganhar dinheiro, e aí levam Paulo e Silas, eles vão presos depois desse fato, aqui em Filipos. Então eles lá em Filipos, eles estão louvando, lá na cadeia, chegam a ser presos, lá louvam, agradecem ao Senhor, cantando hinos de louvores.
e de repente o Espírito Santo invade aquele local, chegando até tremores lá, e o carcereiro acha que eles vão fugir, e o que é que acontece? Ele tenta se matar. Mas Paulo, inspirado também pelo Espírito Santo, não permite que o carcereiro tire a sua própria vida. E o carcereiro, quando vê aquele ato, ele pergunta para Paulo e aos discípulos, né, o que fazer para ter a salvação. E aí Paulo diz que para ter a salvação, primeiro precisa arrepender-se dos pecados, crer no Evangelho e desejar se batizar. E ele quer, e o carcereiro quer isso, e eles fazem. De Filipos, eles foram a Anfípolis, de Anfípolis passaram a Colônia e chegaram até a Tessalônica. Na Tessalônica, aqui nessa região, eles pregaram, foram para a sinagoga e pregaram a palavra. Durante 3 sábados seguidos, Paulo pregou a palavra de Deus. Lá muitos judeus se converteram, mas também muitos judeus foram tomados pelo sentimento da inveja e fizeram motim contra Paulo. E aí eles fizeram motim contra Paulo, e Paulo teve que sair da Tessalônica para Bereia. Foram lá em Bereia, eles pregaram a palavra, lá encontraram um povo até mais educado. Os judeus de lá eram mais educados do que os da Tessalônica. Eles pregaram a palavra, mas os judeus da Tessalônica vieram para Bereia para ir, armaram de novo contra Paulo, e aqui eles bateram em Paulo, deixaram Paulo quase morto, arrastaram para fora da cidade, e um grupo, assim às escondidas à noite, tirou Paulo de Bereia e levou para Atenas. Chegando lá em Atenas, Paulo encontrou uma cidade devastada em idolatria. Lá, além da idolatria, existia também um período em que o povo passou por uma doença, que estava lá uma peste, lá nessa cidade, que estava devastando toda a cidade de Atenas. E o povo construindo altares para seus deuses. A cidade inteira era tomada também de altares para os seus deuses. E entre esses altares existia um altar a um Deus desconhecido. E aí, quando Paulo está lá em Atenas pregando a palavra, ele é chamado, né? Alguns tiram ele e levam para um lugar para que ele vai explicar qual é a doutrina que ele está falando. E Paulo, lá junto aos atenienses, diz para ele que encontra um povo muito religioso. Passeando pela cidade de Atenas, ele chega a usar essa expressão. Ele percebe que é um povo muito religioso, porque há vários altares para vários deuses. E entre esses altares que na cidade tem, existe um altar a um Deus desconhecido. Está lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. E aí ele vai dizer: o Deus desconhecido para vocês é o Deus que eu quero pregar. E aí então Paulo, usando a palavra, ele vai falar do Deus desconhecido, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade, o Deus que eles pegaram o Filho de Deus, o próprio Jesus, e mataram, mas que Deus estava ali para buscar que eles transformassem sua vida. Então é a esse Deus aqui em Atenas que Paulo anuncia a palavra do Senhor. Depois que Paulo prega que a palavra do Senhor em Atenas, ele passa por Corinto. Aí ele vai para Corinto e lá ele encontra também um casal chamado Áquila e Priscila. E todos os sábados eles vão para as sinagogas e pregam a palavra. Procuram convencer os judeus e os gregos da palavra. E lá mesmo em Corinto, Paulo ainda tem uma visão, que Deus diz para ele, uma visão: não temas, fala, diz assim, a palavra diz assim: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para fazer o mal. Então aqui em Corinto, Paulo recebe esta visão e fortalece. E ele se fortalece através dessa palavra. Então Paulo aí passa 1 ano e meio em Corinto e depois ele vem para Éfeso. Em Éfeso ele anuncia a palavra, ele prega a palavra, ele deixa lá também Áquila e Priscila e ele segue para Cesareia. E de
Cesareia, ele sobe para Jerusalém. E assim conclui a segunda viagem de Paulo. E aí nós vamos ver agora a terceira viagem de Paulo. A terceira viagem de Paulo, indo para as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo discípulos da fé. Então nós vamos relembrar aqui, Paulo está indo de novo de Antioquia, passa pela sua cidade, Tarso, depois vai para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e chega em Éfeso. Nessas cidades todas que nós já vimos aqui, Paulo fortalece a fé dos irmãos, exortando para que eles permaneçam firmes, para que eles vivam a sua fé. Lá em Éfeso, Paulo chegando aqui em Éfeso, ele vai encontrar Apolo. Então, fato importante, fato novo nessa terceira viagem. Por quê? Porque Apolo foi um discípulo que desejava, que pregava, um homem que tinha eloquência, que falava bem. Então, Paulo encontra ele. E mais feliz Paulo ficou ainda porque Áquila e Priscila ainda deram mais instruções para Apolo, para capacitar mais Apolo para ele pregar. Depois, Paulo também, aqui em Éfeso, ele encontra 12 homens que eram discípulos de João, que também tinham uma boa vontade de pregar a palavra, mas que eles não tinham ainda recebido o batismo do Espírito Santo. Então Paulo conversa com aqueles discípulos e descobre que eles foram batizados apenas no batismo de João, o batismo de penitência, e dá para eles, ora, e eles recebem o batismo do Espírito Santo e prega a palavra do Senhor. Outro ainda fato que Deus usa aqui Paulo para realizar muitos milagres, a ponto de que aparecem também os exorcistas que querendo usar o poder de Deus que Paulo tinha, querendo através daquele poder expulsar demônios. O que é que aconteceu aqui em Éfeso? Os exorcistas usando o poder, o demônio, a gente pode falar assim, chegam para eles e diz que conhece Paulo, que conhece a palavra, mas que eles não conheciam. E se apoderou de 2 deles, deixando estraçalhados, que eles tiveram que fugir da cidade, nus, do jeito que o demônio deixou eles. E Deus agiu tanto em Paulo, tanto poder, tamanho em Paulo, que as pessoas pegavam lenços, passavam em Paulo, para que aqueles lenços que fossem passar em Paulo passassem nos doentes e os doentes eram curados. Então o poder de Deus na pessoa de Paulo foi muito grande. Então depois aqui de Éfeso, Paulo sobe, vai até Troade. De Troade ele passa por Assos, vai em Mitilene. De Mitilene ele quer se despedir, e aí ele pede ainda aqui, ele não quer retornar a Éfeso. E o que é que ele faz lá em Mitilene? Ele desce, chega até Mileto e pede para, pede para que os anciãos de Éfeso voltem até ele, porque ele queria instruir ainda um pouco esses discípulos. E o que é que acontece? Os discípulos, aí vem de cá os anciãos de Éfeso e chegam até Mileto. Quando chega aqui, Paulo instrui, fala mais para eles, anuncia a palavra, mostra para eles a necessidade da perseverança e diz para eles que eles precisam tomar cuidado, porque eles sabem que depois da partida dele virão falsos profetas, muitas pessoas virão, então que eles tomem cuidado e cuidem do rebanho que o Espírito Santo deu para eles, que eles adquiriram pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, para que eles cuidem daquele rebanho. E depois de Mileto, Paulo passa em Rhodes, em Pátara, e de Pátara ele desce, passa em Tiro, e de Tiro passa em Cesareia e chega em Jerusalém. E aí concluímos a terceira viagem de Paulo. E depois que ele chega em Jerusalém, o que é que acontece com Paulo? Paulo aí vai, o desejo dele, ele queria chegar em Jerusalém porque, é importante lembrar para vocês, que ele queria chegar em Jerusalém porque ele queria festejar o dia de Pentecostes lá.
Então, por essa razão, ele quis chegar a Jerusalém. Então, ele nem voltou a Éfeso por isso, porque ele não queria perder mais tempo ou passar mais tempo na Ásia, porque o objetivo dele era celebrar em Jerusalém o dia de Pentecostes. Então, concluindo aqui, quando ele chega em Jerusalém, o que acontece com Paulo em Jerusalém? Paulo e seus companheiros, né? Ele lá em Jerusalém, eles chegam lá de Cesareia, são recebidos com alegria em Jerusalém pelos discípulos, vão até a casa de Filipe, e lá na casa de Filipe eles pregam, eles testemunham o que Jesus realizou, o que o Espírito Santo realizou na vida deles. E então eles chegam lá, quando eles pregam, o que acontece? Chega também como é que eu posso falar? Um profeta chamado Ágabo, que quando se encontra com Paulo, ele pega até o cinto de Paulo e diz para Paulo, né, na profecia, que ele recebe essa visão do Espírito Santo, que o homem o qual ele amarrasse com os pés, com aquele cinto, ia sofrer muito em Jerusalém. Chega a pedir a Paulo para não ir para Jerusalém. Mas Paulo diz para ele que ele entregou a vida dele, em outras palavras, dizendo assim, que ele entregou a vida dele ao Senhor e que ele está pronto, se fosse para morrer pelo nome do Senhor Jesus. E lembrar para vocês que Paulo fez um percurso, a viagem de Paulo para a missão dele missionária. Ele andou 16 mil quilômetros a pé, sem contar as viagens que foram feitas, né, por mar, mas em terra foram 16 mil quilômetros que Paulo percorreu. E Paulo, ele lá em Jerusalém, vai acontecer para nós que ele vai passar por situações. Quando ele chega em Jerusalém, interessante, lá na sinagoga, o que é que ocorre com ele? Ele vai pregar, ele vai para a sinagoga no sábado, lá no capítulo 20, e lá os judeus chegam a expulsar Paulo lá da sinagoga. Expulsando, né, fecham a porta e ele chega lá e ele é expulso. Então o que acontece com ele lá? Eles querem matar Paulo. Mas alguém descobre, né, que eles querem matar e eles chamam Paulo e levam Paulo para a prisão. E Paulo então, antes de ir para a prisão, ele pede uma oportunidade para falar aos judeus. E aí ele vai falar para os judeus, é o primeiro discurso dele lá em Jerusalém, quando ele fala para os judeus, que ele pega, ainda usa a linguagem hebraica, né, para falar para os judeus, e lá ele diz como foi que ele conheceu Jesus. Ele vai dizer como ele conheceu Jesus, como foi o encontro pessoal dele com Jesus. Aí ele vai lembrar para nós o capítulo 9, quando ele se converte. Então, quando ele se converte, lá no capítulo 9, é que ele conta para os judeus o que aconteceu. Mesmo assim, os judeus dizem para ele, gritam, né, que é para matar Paulo, matar, e ele é preso. Paulo em Jerusalém, aí ele é preso. Depois que ele é preso, novamente, os judeus armam uma cilada, até chegando ao ponto de dizer o seguinte: são 40 judeus que fazem uma promessa, um voto, né, vamos assim falar, de jejuarem enquanto não matarem Paulo. Eles não prometem nem comer nem beber enquanto não matarem Paulo. Quem é que escuta isso? Um sobrinho de Paulo, filho de uma irmã de Paulo, que está lá embutido entre esses judeus. Ao descobrir isso, conta para Paulo. E aí Paulo vai, pede ao chefe da guarda, né, que ele quer falar sobre isso, para que eles possam impedir. E aí quando chegam lá, que ele vai falar, ele conta isso. E o que o governador faz? Com medo de Paulo ser preso, morto lá em Jerusalém, já que Paulo se intitula, né, ele marca com origem, ele é romano. Então, o que eles vão? Vão mandar Paulo para Cesareia. Lá em Cesareia, Paulo é ouvido pelo governador Festo, que ele conta também como ele se converteu, como ele conheceu Jesus, e
Festo chama, o rei Agripa aparece até lá em Cesareia, e Festo se reúne com este rei Agripa e sua esposa e conta, que Paulo também se defende diante do rei Agripa. E eles percebem que Paulo não fez crime nenhum, coisa nenhuma que mereça a morte. E então, mas como Paulo havia pedido por causa dos judeus, Paulo havia pedido para ser julgado em Roma, então Paulo aí é enviado para Roma. Então, quando ele é enviado para a partir agora, o capítulo 27 e 28 vão falar da partida de Paulo para Roma. Como foi que Paulo foi? Ele foi para Roma no navio, e lá acontece durante esse percurso todo em Roma, na viagem de navio para Roma. São 3 meses de viagem. Lá existe no meio mar tempestade, naufrágio. Paulo chama a atenção do comandante. Paulo mostra que se eles não jogarem a carga do navio fora, o navio vai afundar. Então, chegando Paulo em Roma, o que é que acontece? Paulo tem liberdade, chamar aqui a atenção. Paulo lá em Roma passa 2 anos. Ele de certa forma em Roma ele fica preso, porque ele fica na casa dele, mas um soldado tomando conta dele. Então durante 2 anos ele tem essa liberdade. Quem quisesse ir até a casa dele para ouvir a palavra, ele pregava. Então durante 2 anos isso. O livro, a gente termina aqui, O livro dos Atos dos Apóstolos, ele termina de uma forma brusca. Ele não dá um fim totalmente. Só diz que Paulo finalizou. Por que ele não dá esse final? Porque ele nos deixa a oportunidade de nós, como igreja, hoje, continuarmos a escrever a história dos Atos dos Apóstolos. A história da igreja que se perpetua desde Pedro. É aquela mesma igreja onde Jesus disse: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A mesma igreja que Jesus disse a Pedro: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continuemos, nós somos chamados hoje a continuar com fidelidade, a escrever a história da igreja com o povo de Deus. Mas para nós escrevermos a história da igreja com o povo de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos oriente a vivermos esse momento, a anunciar a palavra. E a gente só pode anunciar a palavra com força se o Espírito de Deus estiver em nós. Se nós nos deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, para finalizar, é uma música que eu gostaria de cantar com vocês. É a música que a gente pede ao Senhor para manifestar o poder dele, para o Senhor manifestar a força dele na nossa vida, para que essa mesma força que Paulo teve, nós também tenhamos. Por isso vamos ficar de pé, onde você estiver, sentado mesmo na sua casa, não importa, mas vamos cantar, invocamos o poder do Senhor, invocamos o nome do Senhor, para que nós, igreja, você que está aqui comigo e você que está também na sua casa assistindo a esta aula, possa invocar o Espírito Santo de Deus, para que ele nos dê a coragem e a perseverança para nós vivermos esses momentos, darmos continuidade a esta igreja. Estamos num momento difícil, por isso só podemos invocar o nome do Senhor para nos fortalecer a nossa fé. Nós não podemos nem sair de casa, porque somos proibidos de sair de casa por causa de uma pandemia, não por causa do nome do Senhor, mas tenhamos essa fé para que Ele possa nos fortalecer. Cantemos juntos. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença no meio de nós. Mais uma vez, invocamos o Teu nome, invocamos
o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Peça ao Senhor para manifestar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo podes curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres e sinais. Com prodígios, milagres e sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo podes curar. E vamos pedindo ao Espírito Santo, irmãos, você que está na sua casa, você aqui, pedimos ao Espírito Santo para que ele se manifeste na nossa vida, como ele se manifestou na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de todos os apóstolos, na vida de Barnabé, de Silas, de Timóteo. Peçamos ao Espírito Santo que se manifeste sobre cada um de nós, que manifeste em nós, nos dando poder, nos dando a força, nos dando a sabedoria, tirando de nós todas os medos, todos os milindres, toda a vergonha de anunciar a palavra do Senhor, pedindo a Ele, nós sabemos, diga ao Senhor, eu quero dizer para o Senhor agora, que eu sei que não é fácil anunciar a palavra. Eu sei que não é fácil estar aqui sendo filmado para anunciar a palavra do Senhor. Eu sei que é difícil, quantas vezes a gente fica tremendo, fica até com vergonha de anunciar a palavra. Mas quero te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor manifeste em mim o seu poder, que o Senhor me dê a graça para que eu possa anunciar a tua palavra, me dê a força do teu Espírito Santo, para que eu tenha a mesma coragem de Paulo, aquela mesma palavra que o Senhor disse a Paulo em uma visão: não temas, anuncia. Hoje o Senhor quer dizer para mim, Rosilva, não temas, Rosilva, não tenha medo. E também o Senhor te disse para você que está na sua casa: não tenha medo, anuncia a palavra, vai, propaga esta palavra, porque eu estarei contigo. E Jesus diz isso lá em Mateus 28, 19, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que nós nos consagremos ao Teu Espírito Santo, porque já fomos batizados com Ele, Ele já está em nós, e que essa força do Espírito Santo, que agiu em Paulo e continua agindo em cada um de nós, nos dê esta força, este poder de anunciar, para que nós possamos, como está dizendo aqui neste banner, neste cartaz, continuemos, pois, com fidelidade a escrever a história da igreja como povo de Deus. É isso que nós queremos pedir, que nós possamos continuar. Por isso, irmãos, sejamos perseverantes, porque esse tempo de dificuldade vai passar, porque este tempo de pandemia vai passar. E se nós cumprirmos todos os preceitos, tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz, tudo aquilo que as autoridades estadual, municipal dizem para nós iremos vencer este momento de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no e Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.